Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta aqui no Super Acadêmico, na nossa playlist de terça-feira do livro Tudo que é Sólido Desmancha no Ar, do Marshall Berman. Hoje a gente chega no nosso episódio 3 em que a gente vai falar do Baudelaire, né? E das reformas, né? Das reformas urbanistas em Paris do século XIX, que o Marshall Berman aborda como sendo um dos símbolos, um dos elementos da destruição, criação da modernidade. Então, antes de começar, eu queria pedir que vocês se inscrevam no canal, se você não está inscrito, que você dê like no vídeo, né? Você comenta o vídeo e compartilhe o vídeo. E além disso, dê uma olhada também aqui no spot do Apoia-se, para você, talvez, se quiser, apoiar o nosso canal e aí a gente poder continuar crescendo e melhorando sempre. Vamos ao spot. Deixa eu interromper aqui o conteúdo de vocês só um pouquinho para lembrar que você pode apoiar o canal Super Acadêmico agora, indo aí na descrição do vídeo e apertando em Apoia-se, no link do Apoia-se. Vá lá na nossa comunidade e clique lá para apoiar a partir de R$ 1. Agora, se você tiver um pouquinho mais de disposição e apoiar a partir de R$ 60, você ganha como recompensa um dos meus livros. Um desses livros aqui, a sua escolha. São 5 livros possíveis que eu posso mandar para você direto da editora. Tem o Em Busca da Verdade 1 e 2, que você pode pegar. Tem o Antropologia Filosófica, na notas de aula. Tem Num Quarto Escuro no Palácio da Alvorada. E tem o Novembro de 2019 de Lula da Silva. Qualquer um desses livros à sua escolha. É só apoiar a partir de R$ 60. Com esse apoio e junto com os outros apoios que a gente já está acumulando no canal, a gente vai conseguir melhorar ainda mais os conteúdos do canal. Agora vamos para o conteúdo do vídeo. Valeu! Então vamos lá, você viu aí o spot do Apoia-se, espero que você tenha se entusiasmado para apoiar o nosso canal. E aí vamos continuar falando sobre Tudo que é Sólido Desmancha no Ar, do Marshall Berman, hoje com o episódio 3, falando do Baudelaire e da reforma urbanística de Paris, no século XIX. Bom, só recapitulando, né, o livro do Marshall Berman, ele fala sobre a modernidade e como a modernidade traz como um aspecto central a questão da contínua reformulação, né, destruição, reconstrução e assim mobilidade constante entre os elementos da sociedade, do indivíduo e como tudo isso reconstrói de certo modo continuamente a nossa própria compreensão de nós mesmos, né, como indivíduos e como sociedade. Então, nós vimos no primeiro episódio a questão do Fausto, né, como o Fausto seria uma interpretação do ponto de vista alemão, né, do Goethe, de como a literatura do Goethe interpreta a modernidade, né, com a destruição constante e reformulação e transformação no sentido do indivíduo, né, que se constrói, se destrói e se reconstrói continuamente, se reformulando, e no sentido social, a questão da devastação, né, advinda do espírito da modernidade. No episódio 2, né, que foi da semana passada, a gente viu o papel, né, digamos, a contribuição do Karl Marx nessa interpretação da modernidade, tanto que a frase desse livro, Tudo que é só desmanche do ar, foi tirada de uma obra de Karl Marx, o Manifesto Comunista. E aí a gente viu lá que o Karl Marx contribui com uma não uma interpretação sobre a modernidade, mas ele constrói uma obra que é toda moderna, é toda relacionada com a modernidade, um movimento dialético de destruição e reconstrução, né, das forças produtivas seria próprio movimento da modernidade a partir do fim da Idade Média e avançando, né, por toda a contemporaneidade com as revoluções industrial, a Revolução Francesa, né, todas as possibilidades de transformação ao longo do século XIX, chegando ao século XX, é claro. E agora, né, no nosso episódio 3, que eu acho que se refere ao capítulo 3 do livro, se eu não me engano, nós vamos falar sobre a cidade de Paris durante o período em que o Napoleão III, né, que foi o sobrinho do Napoleão mais famoso, né,
Por que que é terceiro, né? Napoleão, que foi o general militar que avançou, digamos assim, o processo da Revolução Francesa, transformando a França num grande império, de certo modo, a partir do momento que ele assumiu como cônsul e depois se autodeclarou imperador. E aí ele assume essa posição de imperador na França e depois ele é derrotado pela primeira vez e depois volta ao poder. E aí seguiria o segundo império de Napoleão, que durou pouco tempo, e logo depois ele foi totalmente derrotado e tal. Quando o sobrinho dele, Napoleão, ele tinha outro nome, né? Luiz Bonaparte. Né? O Luiz Bonaparte, quando ele foi eleito, né, no processo democrático, ele foi eleito e colocado na posição de comando na França, né? Isso em 1850 alguma coisa, depois de um dos outros processos revolucionários na França, ele meio que deu um autogolpe, né? E se declarou imperador da França como sendo imperador terceiro. Ele se deu Napoleão terceiro. Ele se deu esse título de Napoleão terceiro. E esse posto, né, que ele assumiu, digamos assim, teve como consequência para a Paris especificamente, né, um processo de urbanização, né, que é considerado meio que o modelo, né, o benchmarking de transformação moderna, de modernização urbana, né, da cidade de Paris, que acabou sendo imitado por várias outras cidades, né, do mundo ao longo dos anos depois, né? No caso, São Petersburgo na Rússia é um exemplo, que é o que o Marshall Berman vai tratar nos capítulos seguintes, né, os capítulos finais do livro. E aqui no Brasil também, inclusive Salvador, ele sofreu também transformações nesse mesmo espírito das transformações de Paris. Então, o que é que o Marshall Berman relata para a gente sobre essas transformações, né? O Napoleão III, junto com um urbanista chamado Haussmann, eles fazem grandes destruições e desapropriações na cidade de Paris. Paris é uma cidade antiquíssima, né, na Europa, uma cidade basicamente cidade medieval, tanto que o modelo de arrumação de Paris é um modelo circular, o que para nós, né, pode parecer estranho, né, porque a gente imagina sempre uma cidade se entendendo a partir de quadras, né? É um modelo mais, digamos assim, comum da modernidade. E Paris ela é arrumada em círculos, como se fosse um caracol, né? E aí esse modelo, que é um modelo medieval, Salvador inclusive na origem tinha esse modelo medieval também, né? Inspirado em Lisboa, né? Em Portugal. Mas esse modelo ele trazia uma série de problemas relacionados com a gestão da cidade, né? A gestão da cidade era muito complicada por causa desse amontoado de construções irregulares, digamos assim, né? No sentido de que você tinha muitos becos, muitas vielas e em círculos, e isso era muito complicado, especialmente para a questão da segurança pública. Segurança pública, entendo o seguinte: a França, desde 1789, vinha vivendo vários processos revolucionários, sendo a Revolução Francesa grandiosa, né, digamos assim, a de 1789, que derrubou a Bastilha e tal, e derrubou a monarquia e tal, executou, né, os reis, tal, a rainha. Essa transformação toda, ela, por mais que tenha sido favorável a um novo modelo de França, apesar de que o Napoleão III meio que representa o retorno da monarquia, mas de qualquer jeito, se viu que essas transformações revolucionárias eram muito difíceis de serem combatidas pelo poder público devido ao formato da cidade, né? A cidade em formato de caracol no modelo medieval cheio de vielas impedia o combate a esses movimentos de guerrilha, movimentos revolucionários e tal.
E aí um dos objetivos dessa transformação, além de embelezar a cidade no sentido moderno, modernizante, como o Marshall Berman fala, era também possibilitar o combate, né? E aí o combate, essa coisa do combate se viu para os dois lados, porque depois ele relata que em 1872, 73, durante a Comuna de Paris, essa abertura da cidade em um modelo mais limpo, né, mais amplo de mobilidade, permitiu também a mobilidade dos guerrilheiros, né, dos revolucionários que tomaram Paris durante um tempo pequeno, mas é famosa esse mais um processo revolucionário na França. E aí, assim, a grande transformação do Haussmann que se tornou referência para o mundo todo é a questão dos chamados boulevares, certo? Que são ruas muito largas, tipo as de Brasília, certo? Se você já viu alguma imagem de Brasília, sabe que tem ruas, né, avenidas muito largas. É claro que Brasília foi pensada já para a mobilidade urbana de carros. E na época a mobilidade urbana era feita com carruagens, né, cavalos. E aí os bulevares eram ruas, né, avenidas, né, imensos, bem largos. Então você tem que imaginar assim, se uma avenida normal, uma cidade brasileira, como aqui em Salvador, por exemplo, você tem uma avenida uma avenida com 5 pistas que dá para passar 5 carros ao mesmo tempo. Então ela tem o quê? 10 metros, digamos assim, 10 metros, 12 metros, 10 para 12 metros de distância entre uma calçada e outra. Isso sendo uma referência de maior, né? Normalmente são 2 pistas somente, ou 4 se for uma pista de mais velocidade. Então, a diferença desses bulevares é que eles eram muito mais largos, certo? Então, se você pegar uma imagem de Paris hoje, né, você vai ver lá a Avenida Champs-Élysées, né, Campos Elíseos, ela é uma referência desses bulevares. E a ideia é que esses bulevares todos, eles eram essas avenidas largas que conectavam a parte mais distante do centro de Paris até o centro, que a referência é o Arco do Triunfo. Então, se você olhar Paris de cima, é como se fosse um asterisco, certo? Várias linhas retas e largas, que são esses bulevares, indo em direção ao Arco do Triunfo, fica bem no meio. E aí, assim, hoje é para carros, né? Tem os turistas, tem lugar para passeio, mas quando foi feito pelo Haussmann e pelo Napoleão III, ele foi pensado basicamente em ser vias de passagem de carroças, de carruagens e de cavalos. E eles usaram um material, que é um material que eu não conhecia, né, para você conhecer lendo esse livro do Marshall Berman, um material chamado macadâmia, alguma coisa assim. Que é, pelo que eu entendi, é um tipo de madeira. É um treco, né, um produto, uma coisa que você coloca na avenida, né, coloca lá na rua, e aí a rua se torna mais propícia para a tração de rodas de carroça, de carruagem, ou os cascos do cavalo, né, para que não haja escorregões e tal. E assim, beleza, se você tem cavalo, se você tem carruagem, ótimo, né, porque você vai ter muita velocidade, vai conseguir desenvolver muita velocidade, já que tem mais tração na pista. Agora, se você é pedestre, então você vai ficar o tempo todo enlameado e cheio de fezes de cavalo, porque você vai tentar atravessar a zona da rua e vai passar por isso aí, né? Por essa coisa grudenta que era o chão desses bulevares feitos para carruagens, carroças e cavalos. Bom, isso aí, digamos assim, é a base dessa transformação urbana, além da questão digamos assim, da abertura, certo? Então, os cafés, né, os bulevares, as lojas, tudo era feito de uma maneira que podia se ver de longe, né? Todas as coisas estavam muito bem arrumadas, né, arrumadas de maneira organizada nessas ruas, e as pessoas podiam passear nas calçadas, tal, não podia atravessar as ruas, né? Quer dizer, podia, mas você se sujava. E aí, esse modelo, digamos assim, de modernização, que aí vem a inserção da interpretação literária do Baudelaire sobre essa transformação, que é o que o Marshall Berman chama a atenção. Essa transformação fez com que
se por um lado fez com que a feiura, entre aspas, da cidade antiga fosse eliminada dos centros da cidade, né? Porque foi tudo destruído, desapropriado para poder fazer esses bulevares, tal, os cafés, que são famosos, os cafés lá em Paris, tal, com essas construções modernas, pontes, né? As pontes também. Essas pessoas que viviam nesses locais, elas não desapareceram, elas não foram exterminadas, certo? Elas puderam também transitar por esses locais, porque eram locais amplos e públicos, abertos ao trânsito das pessoas. E aí ele relata, tem um exemplo, né, de textos literários tirados do Baudelaire. Baudelaire, assim, só uma nota, né, Baudelaire é considerado o pai do realismo, né? Além do realismo francês, o realismo do mundo. Seria o primeiro cara a ter escrito uma obra que saiu do romantismo e foi para o realismo. Então, ele relata duas histórias, né, do Baudelaire, em que numa tem um casal, né, digamos, de classe média, que é uma coisa nova, como eu falei nos outros vídeos. Essa ideia de classe média é uma coisa nova. Mas esse casal estava num dos cafés, e aí uma família, né, uma família pobre aparece na proximidade do café e fica olhando para o café, meio que assim, eles se sentindo parte, ou querendo se sentir parte daquele novo modelo de urbanismo em que os cafés, as ruas ficam expostos e todo mundo pode ver o que está acontecendo. Então você está na rua, você não pode talvez consumir no café, mas você pode parar e ficar olhando o café e as pessoas lá. Então essa presença dessas pessoas mais pobres ali acabou revelando a divergência do casal, né? Enquanto a mulher, segundo o autor, né, o Baudelaire, se incomoda, na visão do Marshall Berman, né, se incomoda com a família ali presente, querendo que o homem fale com o gerente para tirar aquelas pessoas dali, muito parecido com a classe média brasileira quando está em um restaurante, um shopping, alguma coisa assim, e se incomoda quando tem uma família mais pobre nas proximidades, sei lá, incomodando de algum jeito, certo? Então, esse tipo de choque entre classes no ambiente urbano é uma das coisas que foi possibilitada pela reforma urbana modernista, né, modernizante de Paris. E aí esse encontro, né, fez com que, além de haver encontro das classes mais pobres com as classes médias e mais abastadas, também levou ao conflito dentro da própria classe, no caso, entre o homem e a mulher. Porque se a mulher ela se incomodou com a família mais pobre lá e quis que o homem fosse no gerente pedir para sair, o homem, ele com a família, na verdade, ele percebeu ela não como incômodo a ele, mas como uma revelação a respeito da própria desigualdade, né, intrínseca do capitalismo. E aquele incômodo no casal, né, que era um incômodo duplo, né, um incômodo deles em relação à família mais pobre e de um com o outro, um incômodo, né, duplo ali naquele momento ali, né, na literatura, na história que Baudelaire está contando, faz com que revele, segundo Marshall Berman, esse traço da modernidade que é a questão da contradição gerada pela modernidade em relação às classes, né, que é uma coisa que o Karl Marx já tinha chamado a atenção, de que o sistema capitalista, né, gera a própria contradição, que é o fato de haver uma burguesia que concentra a riqueza, enquanto você tem os trabalhadores, proletariados mais pobres que não têm acesso às mesmas riquezas. Então, isso aí seria um aspecto que aí o Marshall Berman interpreta como sendo o modo como Baudelaire via a literatura mostra isso aí. E aí, no outro relato dele, que é um relato mais relacionado com a arte especificamente, né? E como a arte, ao mesmo tempo que ela se perde na modernidade, porque perde a sua aura, a sua coisa especial em relação ao resto da realidade, né, ao resto das coisas do dia a dia, ela também se recupera. Então é um conto que, deixa eu ver se eu me lembro o título, é alguma coisa da aura, a aura perdida. A aura é aquele negócio que fica
na cabeça do anjo, né? E aí ele diz assim, é uma coisa meio fantástica, né? A ideia é assim que um poeta, ele estava atravessando um dos bulevares, né? Lá, né, que tem a lama, ele estava atravessando como pedestre, e aí, por acidente, ele deixa a aura dele cair na lama. Então é como se, metaforicamente, o poeta estivesse decaindo na lama também. E aí essa aura perdida ali na lama faz com que o poeta meio que se sinta livre da responsabilidade de ser especial, certo? Então é como se ele carregasse, né, a responsabilidade de, com aquela aura, todo mundo reconhecendo ele como um poeta e tal, num ambiente modernizante, amplo e aberto, né, da modernização da cidade, o poeta tinha que ser aquele cara que fala coisas belas, né, fala coisas especiais. E aí o que o Baudelaire vai dizer, né, que o Marshall Berman vai dizer que Baudelaire disse, é que essa perda dessa aura deu a oportunidade do poeta de, ao estar na lama também, digamos assim, ele pode pegar e contribuir para um novo modelo de poesia, né, para um novo modelo de arte que se encontra mais com a realidade de quem não está, digamos assim, naquele presente luminoso da cidade reurbanizada, né, da Paris reurbanizada. E aí ele se sente livre na história, ele se sente livre, inclusive, para ir num dos bares, num dos, sei lá, bordéis, alguma coisa assim, que estaria nos subterrâneos ali das regiões, né, os lugares em que essa modernização toda ainda não chegou. E aí alguém reconhece ele e pergunta, né, como se encontrasse assim, você aqui, um poeta, né, tal. É, mas eu tô sem minha aura foi perdida, tal. E aí ele diz que outra pessoa acha a aura e usa ela para se tornar alguém reconhecido, especial. Então tem todo um jogo, né, de, de encontros e desencontros, né, do papel do artista na sociedade e tal, e como essa modernização, essa modernidade meio que coloca o artista num patamar de igualdade, digamos assim, com as pessoas comuns, que é meio que o capitalismo faz, né? Aqui no canal tem muitos vídeos que falam sobre a questão da perda, né, da áurea artística, né, que é um termo, inclusive, absorvido pela escola de Frankfurt, para falar de que os artistas eles se vendem, se tornam produtos, e aí aquilo que os deixaria especiais em relação ao resto das pessoas, no sentido de criar algo de especial, acaba decaindo, né, decaindo, indo para a lama, como a metáfora da aura do poeta, porque tem que vender, tem que se tornar um produto vendável e tal. E aí, mas assim, ao mesmo tempo que o Marshall Berman fala, ao mesmo tempo que essa queda da aura do poeta na lama faz com que o poeta ele decaia, mas se sinta mais livre, inclusive, porque ele pode pegar e criar por outro patamar, sem ser reconhecido como artista. Então ele meio que, ao perder a aura, ele pode entrar no esquema de um modelo de criação diferente. Talvez daí venha muito da maneira meio que romântica, como muitos artistas acham que, sei lá, que tem que viver de uma maneira, sei lá, uma maneira meio marginal em relação bom, pelo menos os artistas que não alcançam um grande sucesso, né? Tem aquela coisa assim meio de achar que tem que estar em contato com as, né, com as vísceras do mundo, alguma coisa assim. Bom, aí você decide, né, como audiência, e se você concorda ou não com essa visão. De repente você é um artista que está aí lutando para se tornar relevante como artista, e aí você pode concordar ou discordar disso aí, ou entender por que você tem que ter essa luta toda no mundo moderno em relação à sua expressão, né? A sua expressão artística, sua expressão subjetiva, sua expressão única e singular sobre a vida, sobre a sociedade, sobre o que seja. Ela precisa estar dentro dessa lama, digamos assim, que representa a modernidade.
segundo essa interpretação do Marshall Berman. Porque é uma lama relacionada com o moderno. Então, vê se vocês entendem. É uma coisa meio difícil de entender. Mas a lama do Boulevard representa a modernidade, porque é o que permite que haja a agilidade e a velocidade no ambiente urbano, mas ao mesmo tempo faz com que você, para poder andar como um pedestre comum, você acaba se sujando. Então é uma coisa meio esquisita de pensar, mas se é que era assim mesmo, certo? Porque interpretações artísticas, elas podem, né, divergir um pouco da realidade, mas me parece que faz sentido. Me parece que faz sentido. Então, acho que é isso, né, sobre essa parte do Marshall Berman falando sobre a França do Hasselmann e do Napoleão III e da expressão artística do Baudelaire sobre esse momento, sobre essa época. E aí, no próximo episódio, eu não sei se vai ser o último, acho que não, porque a parte que ele fala de São Petersburgo é muito longa e ainda não chegou nas conclusões. Ainda não cheguei, né, na leitura das conclusões. Mas espero que vocês tenham gostado da playlist, né? Deem um like, comentem, né? Façam perguntas, né? Vejam aí, pesquisem por fora aí, vejam aí alguma coisa que vocês queiram comentar. E, bom, é isso, né? Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, comentar, compartilhar, apoiar o canal no Apoia-se se puder e se quiser. E tem meu novo livro, já está disponível. Sex Celebridades está aí na descrição. É o segundo link da descrição. O primeiro é do Apoia-se, o segundo é para pedir o seu livro Sex Celebridades, que está disponível no Clube de Autores. E logo, logo deve estar disponível em outras plataformas, né? Na Amazon, no Kobo, no Submarino, na Americanas, na Cultura. Várias plataformas ficam disponíveis. Você pode ver onde é que você acha um preço mais em conta, certo? Até o próximo vídeo. Valeu!